Olá, pessoal. Então, a gente vai dar continuidade aqui ao capítulo 3, que a gente está tratando de infraestrutura do SGBD, tá? Então, na última aula, a gente comentou desse diagrama, né? É um diagrama aí básico de como são os componentes, os módulos de um sistema gerenciador de banco de dados. Então, a gente vê aí que são vários módulos, né? Nós temos o compilador, nós temos ferramentas de interface gráfica, nós temos possibilidade de usar comandos, né, para executar transações, nós temos o módulo de execução, tá? Editores, etc. Então, nós temos várias ferramentas que eles vão compor a estrutura dos componentes, né, do SGBD. Então, a gente vai tentar aqui fazer um apanhado de cada componente desses, tá? Então, o primeiro componente que a gente está vendo aí são as ferramentas GUI, né, de interface gráfica com o usuário. É o significado dessa sigla GUI aí, de administração. Então, ferramentas administrativas com interface gráfica. Então, para que serve? É como se fosse o nosso workbench lá, né, que a gente tem usado. Então, é uma ferramenta que ajuda a você fazer as ações no banco de dados, sem precisar ficar usando comandos na mão o tempo todo, tá? Então, elas servem para abstrair as dificuldades em conhecer a sintaxe dos comandos DDL. Vocês lembram que eu falei que na família SQL nós temos várias linguagens, né? Então, DDL, DCL, DML, por aí vai. Então, DDL, conjunto de instruções e comandos para definição de dados. DCL, instruções para controlar permissões de acesso e uso aos objetos do banco de dados. Então, ao invés de você ficar usando comandos que pertencem a essas linguagens, tudo na mão, né, a interface gráfica vem para ajudar um pouco nisso aí. Então, ao invés de você só ficar usando comandos, você consegue, hoje em dia, utilizar interfaces gráficas. Então, você consegue usar essas interfaces para administração da estrutura, além de poder controlar a execução de comandos utilitários de recuperação de tabelas, importação e exportação de dados, gestão de cópias de segurança, né, backup, gestão de desempenho e configuração. Então, a gente, através, por exemplo, do Workbench, a gente consegue tratar isso tudo aí, fazer a gestão disso tudo, né? Nós temos também as ferramentas de interface gráfica também de consulta interativa. Então, o usuário digita comandos SQL que são repassados ao engine. O engine é como se fosse o motor, né, do banco de dados, que em seguida retorna o resultado que pode ser mostrado em forma de uma tabela ou através de mensagem de sucesso ou falha de execução. Então, dentro do Workbench, por exemplo, a gente usa isso também, né? Existe essa ferramenta gráfica aí que você consegue fazer consulta interativa. Inclusive, na última aula prática, a gente fez isso, né? Nós usamos o comando select para fazer essa parte aí. CLI, interface a nível de chamada. Os aplicativos de usuários do tipo CLI são programas fonte escritos em uma linguagem de programação hospedeira, Java, C, Pascal, no qual os comandos SQL estão embutidos. Então, a gente vai perceber que dentro das linguagens de programação que a gente tem hoje, nós temos essa possibilidade de você embutir comandos SQL dentro delas, né? Então, é assim que, na verdade, os aplicativos funcionam. Qualquer aplicativo, né, eles precisam consultar alguma base de dados, todos aqueles comandos que a gente tem visto até hoje, a gente consegue colocar dentro de um programa, né, que a gente está desenvolvendo utilizando aquela linguagem, tá? Então, a gente consegue passar consultas, consegue fazer várias coisas, tá?
Outro componente é importante, linguagem de quarta geração, linguagem de mais alto nível, né? As linguagens de quarta geração são nativas do SGBD, são linguagens que possuem os comandos para tratar SQL incorporados em sua estrutura. Os usuários desenvolvedores podem escrever aplicativos que geram código interpretado ou executável. Mesma coisa do módulo anterior, tá? Então, dentro da própria linguagem, você consegue, às vezes, importando uma biblioteca específica, por exemplo, você consegue passar comandos SQL para o banco de dados, tá? Então, é assim que a gente faz quando a gente está desenvolvendo um aplicativo numa outra linguagem, fora ali do Workbench, que a gente tem usado. Programa executável. Os comandos SQL embutidos nos programas executáveis são encaminhados para o analisador sintático, que em seguida verifica a correção do comando, submetendo ao ASGBD. Tá? Então, você pode ter um programa, um software executável fora, inclusive, né, do modelo aí do MySQL, por exemplo, e esse executável, esse programa, consegue passar consultas para o banco de dados em tempo de execução, tá? Então, ele consegue gerar instruções para trabalhar com um banco de dados. O engine, né, que é o motor, o processador em tempo de execução recebe o comando e retorna o resultado obtido, tá? Então, quando você passa um comando para o banco de dados, quem vai processar essa instrução e gerar uma transação dentro do banco é esse engine, é esse motor de processamento, tá? O resultado pode ser em forma de um result set, nos casos em que o comando executado for um select, ou um OK, ou uma mensagem de erro nos demais comandos. Então, é como se fosse a CPU do banco de dados, né? Você passa uma instrução e esse motor vai processar essa execução, tá? E aí vai te trazer um result set. Esse result set, esse conjunto de resultado, é como se fosse aquela tabelinha do Workbench, e ele retorna quando a gente tá passando um select para ele, né? Então, aquela tabela que ele gera e mostra os resultados do select seria o result set dele. Banco de dados, propriamente dito. A parte que estamos chamando de banco de dados é a que está armazenada no disco, tá? Ela é composta pelos metadados, também conhecidos como catálogo do banco de dados, tá? Então, o que é esse catálogo? São índices, né? Index, no inglês que a gente usa, são índices que ajudam, né, a otimizar as consultas ao banco de dados. E também formado pelos dados propriamente ditos, os quais estão armazenados nas tabelas. Então, o banco de dados, quando a gente fala banco de dados aqui dentro do SGBD, é a parte dos metadados, mais os dados propriamente ditos, tá? Uma instância. O SGBD trabalha com arquivos que permitem configurar uma ou mais ambientes de banco de dados. Cada um desses ambientes é identificado por um nome de instância. Cada uma das instâncias possui um sistema de gerenciamento independente em termos de memória primária e secundária. Cada instância pode possuir um ou mais bancos de dados. Bancos de dados em instâncias diferentes são ditos distribuídos, tá? Então, todo usuário, quando vai trabalhar com banco de dados, o SGBD ele cria uma instância, como se criasse uma visão desse banco de dados específica para esse usuário, tá? Um aplicativo, um usuário, tá? E aí você tem, ele aloca, né, o SGBD ele aloca uma memória, um espaço específico para a sua instância poder funcionar, tá? Se forem instâncias diferentes, é porque você está lidando com um banco de dados distribuído. É um banco de dados que é distribuído em relação a servidores diferentes. Então, cada servidor, por exemplo, vai ter uma coordenação desse banco de dados, etc. Tá? Os
Storage Engines, motores de armazenamento, né? São diferentes formas de armazenamento de dados no MySQL, em que cada uma delas possui características próprias. Então, dentro do MySQL, que é o banco de dados que a gente está usando na disciplina, nós temos vários tipos de engines, né? E a gente pode usar o que já vem por padrão ou fazer uma alteração, depende do que você quer fazer. A escolha do motor de armazenamento a ser utilizado na criação de cada tabela depende da sua finalidade, ou seja, a necessidade do uso ou não de transações. Transação é aquela que vai tentar mudar de estado íntegro, né? Passar de um estado íntegro para o outro. Desempenho, otimização, né? Quantidade de dados a serem armazenados e etc. A forma de armazenamento é atribuída individualmente para cada tabela. Então, você define o engine para cada tabela. O tipo de engine da tabela é declarado através de um comando inserido no fim da cláusula de criação da tabela, que faz parte ali da linguagem DDL. Então, aqui no final, você observa que você pode colocar, né, você pode ver que está entre colchetes, você pode colocar, se você quiser, definir qual vai ser a engine que você vai usar. Nesse caso aqui, está usando aí no DB, né, que é a padrão do MySQL. Então, formas possíveis de armazenar tabelas permitidas pelo MySQL. Então, a padrão é aquela aí no DB que a gente viu, né? Mas você pode alterar isso conforme a necessidade. Então, você tem a MySum, que é o método de acesso sequencial indexado. Essa engine não possui transação, o que permite uma portabilidade entre sistemas operacionais diferentes, tá? Então, dentro dela, você não tem um conceito, você não consegue usar o conceito de transação. Aquela questão de tentar fazer uma transação, né? Se não conseguir voltar para trás. Então, isso aí não consegue. Suporte a tabelas acima de 4 gigas. Então, se você tiver tabelas no seu banco de dados acima de 4 gigas, ele suporta trabalhar com isso. Uso eficiente da alocação do espaço em disco. Limite dos índices, né? Então, no caso do MySum, você consegue trabalhar com até 64 chaves por tabela, um tamanho máximo de 1K. Então, ela permite você trabalhar com tabelas muito grandes, né? Mas, contudo, você não tem a possibilidade de transação. Aí no DB é o padrão do MySQL, então você não precisa setar na mão. Se você não faz nenhuma configuração, em relação a que tipo de engine você vai usar, quer dizer que você está usando essa aqui, que é a padrão dele. Mecanismo de armazenamento rápido com transação segura. Essa aqui já permite o uso de transações. Tabelas alocadas em um table space, um espaço de tabela, né? Trabalha com lock por linha de tabela, então ele permite que seja bloqueado uma linha. Por exemplo, se tiverem pessoas diferentes usando a mesma tabela, a mesma linha, ele vai bloquear para as outras pessoas para que você possa alterar alguma coisa. Suporte à chave estrangeira, que a gente já tem usado aí bastante, aloca mais espaço no armazenamento que o tipo MySum. Então, em questão de desempenho, ele não é tão eficiente quanto o MySum. Tá? O arquivo, usado para armazenar grandes quantidades de dados, só permite realizar os comandos select e insert. Então, em relação a comandos, ele é bem limitado, você só consegue fazer consultas e inserir novas linhas. Os dados armazenados não podem ser removidos ou atualizados. Não trabalha com transação, então não permite também, nem chave estrangeira. Tá? Então você consegue armazenar muita coisa, mas tem essas limitações aí. Então tudo depende do que você está precisando. Esse aí com o nome malucão, né? MRG de Mesh mais SAM.
forma de criar tabelas grandes, driblando o limite de tamanho máximo de um arquivo do sistema operacional. Então, nós temos a questão do tamanho máximo de um arquivo no sistema operacional, geralmente, né? Cada sistema operacional define o seu tamanho máximo. Ou seja, é uma construção que permite tratar diversas tabelas mais SAM como sendo um tabelão único, tá? Então, na verdade, isso aqui é juntar um monte de tabela do tipo mais SAM, ok? O memory e o heap, né? São tabelas cujo acesso é extremamente rápido. Então, aqui já está lidando mais com a velocidade de consulta, né? Pois elas ficam armazenadas na memória primária, além de usar indexação por hash. Hash é uma estrutura de dados que a gente usa quando a gente vai desenvolver alguma aplicação ou coisa do tipo. Entretanto, não suportam campos auto-incremento, tá? Então, você não consegue usar aquele tipo de atributo auto-incrementado. Não permite blob. Blob é usado principalmente para imagem, vídeos, tá? Coisas mais pesadas. E o text, que são textos maiores. E seus dados são voláteis, quer dizer, parou de passar energia, perdeu, né? O tipo CSV de engine, CSV são arquivos com os atributos separados por vírgula. Isso aí não é nem uma questão exclusiva do MySQL, né? Você consegue fazer isso com editor de planilha, de tabelas, tá? Então, CSV armazena os dados em arquivos no formato de texto com os atributos separados por vírgula. É uma outra forma que você pode salvar e fácil de você migrar de um sistema para o outro, né? Porque CSV é um padrão internacional. Então, qualquer editor de planilha, de texto, aí você consegue usar esse padrão. No Black Hole, a tabela aceita os dados, mas não armazena as informações. É utilizada quando se deseja com aplicação distribuída, aqui a gente já está falando de aplicação em banco de dados distribuídos. Em uma determinada circunstância, não produz armazenamento dos dados. Isso pode ser útil como um repetidor, um mecanismo de filtro, tá? Então, se usa isso aqui mais como uma repetição de conteúdo, né, para você fazer algum tipo de filtragem. Então, seria uma tabela bem específica, tá? As tabelas no MySQL, elas podem ser estáticas, tá? Ou dinâmicas, ou ainda compactadas. Então, a estática, aquela que possui todas as suas linhas com o mesmo tamanho de alocação física. Isso se dá em função de ela só possuir campos do tamanho variável, né? Então, quando a gente, naquela primeira tabela que a gente construiu na aula prática, a gente usou o char e os numéricos, né? A gente estava usando, na verdade, uma tabela estática, tá? Qual que é a vantagem de se utilizar uma tabela estática? É o tempo de acesso. Então, o tempo de acesso é melhor. Você pode ter tabela dinâmica, que é o que a gente tem usado mais ultimamente, que é quando você usa o varchar, o text, o blob, né? Então, você, nesse caso aqui, tem tamanho de atributos variáveis, né? Ao longo da execução do banco de dados. Evita o desperdício de espaço no armazenamento em disco também, né? Que a gente tem comentado isso também nas aulas práticas. Compactadas, via programa utilitário mais SAMPEC, contudo, né, as tabelas compactadas são read-only, somente leitura. A questão aqui dos tipos numéricos, né? Esse aqui eu vou passar mais rápido, por quê? Porque é muito detalhezinho, né, de tamanho. Isso aqui, na verdade, não é para ficar decorando, é mais para a gente saber, né, que existe e que a gente pode usar, mas é mais para consulta, tá? Então, você está lá precisando criar atributos para sua tabela e não sabe que tipo que vai usar. Então,
o MySQL te fornece vários tipos com vários tamanhos possíveis. Okay? Então, aqui a gente começa com os tipos numéricos, que a gente pode usar dentro do MySQL. Então, pode-se dividir em dois subgrupos, os que possuem a vírgula flutuante, como os decimais e os inteiros. Então, a gente tem o tipo tinyInt, que, se eu não estou enganado, a gente já usou em alguma tabela, é um número inteiro com ou sem sinal positivo ou negativo. Com sinal, a faixa de valores válidos é desde menos 128 até 127. Sem sinal, a faixa de valores é de 0 até 255. Então, você ocupa 1 byte para esse atributo, mas você só pode usar essa faixa de valores aí. O bit ou bool também é um tipo de atributo. O número inteiro pode ser 0 ou 1. O small int, número inteiro com ou sem sinal, positivo ou negativo. A faixa de valores é bem maior dos que a gente viu até agora, né? Menos 32.768 até 32.767, se você quiser usar sinal. Né? Então, ocupa aí 2 bytes. Você tem o medium int, né? Número inteiro com ou sem sinal, quer dizer, os números já aumentam bastante, mas você ocupa aí 3 bytes. O integer, ou int, que a gente também já usou em algumas tabelas, um número muito maior, né? Aqui está na ordem de milhão, bilhão, né? São números bem grandes. Só que aqui você vai ocupar 4 bytes para cada atributo. O big int, número inteiro com ou sem sinal, aqui já é muito maior, né? Então, você já consegue usar valores muito, muito grandes. Então, isso aqui é mais para questão científica, né? Você calcular a massa de átomo, essas coisas. É mais pesado. 8 bytes para cada atributo. O float, aí já ocupa muito mais espaço também, né? 10 elevado a 38, então, um número bem grande, ocupa 4 bytes. É até otimizado em relação ao Big Int, né? Ocupa metade, apesar de suportar valores aí bem grandes. O double, então, é quando você usa número flutuante, tá? Parecido com o anterior, né? E ocupa aí 8 bytes. O decimal, a gente usou decimal no atributo altura e peso, que a gente fez lá naquela tabela pessoa, né? Onde você passa a quantidade de números que a gente pode usar e quantos números a gente vai usar para casa decimal. Então, a gente usa esse cara aqui. Tá? Então, você tem aí vários tipos de atributos de bancos que você pode usar, e aí você escolhe qual que é o melhor, pensando também na otimização do sistema. Agora, para datas, né? Nós temos o tipo date, que ele armazena uma data, vai de 1º de janeiro do ano 0 até 31 de dezembro de 9.999. Ocupa 3 bytes também. Date time, combina data e hora, né? Vai uma grande quantidade aí de valores também, e ocupa 8 bytes. Timestamp, combinação de data e hora também, vai de 1970 a 2037, então tem que tomar cuidado com esses limites, né? E ocupa 4 bytes. O time armazena só o tempo, vai de 838 horas, né? Quer dizer, bastante coisa também. 3 bytes. O year, que a gente usou também, se eu não me engano, na tabela pessoa, acredito, armazena o tempo também, ocupa só, você salva só o ano, né? E ocupa 1 byte. Para caracteres, nós temos aí o char, que é para estático, né? Quer dizer, ele vai alocar realmente aquele
aquela quantidade de caracteres que você passar. O varchar é aquele variável, então, você passar varchar de 30, então ele vai ocupar no máximo 30, mas se precisar ocupar menos, ele economiza espaço, né, na memória. E é meio parecido com o int, né? Você tem lá o tiny text, o tiny blob, máximo de 255 caracteres, o blob e o text, aí você já consegue salvar bastante caractere, né? Medium blob, medium text, máximo de 16 milhões 777.215 caracteres. O long blob, long text, aí já vai praticamente a dissertação aqui. Enum a gente usou também, né? E quando a gente quis passar, a gente quer delimitar um atributo, né? A gente usou isso aqui no sexo, aquele atributo sexo. O set especifica uma lista de valores, dos quais um ou mais desses valores podem ser atribuídos a uma coluna. Então, você pode passar no máximo aí, 64 valores. Certo? Eu vou só terminar essa parte aqui de transação. Então, você consegue fazer também, através do SGBD, o controle de transação, né? Então, a transação pode ser explícita ou implícita, tá? A explícita é quando o primeiro comando declarado é um bloco de comandos que visa atualizar o banco de dados, é o que define o início da transação. Então, é quando você quer passar, nesse caso, uma sequência de comandos, mas você quer definir quando começa e quando termina a transação, tá? E o último comando do bloco é o que finaliza a transação, geralmente é um commit alguma coisa. Então, você começa com begin, o bloco de comandos, e no final você dá o commit. E a implícita é o tipo de transação que a gente tem feito. A gente tem feito lá o update, o insert, né? Mas sem definir nada de transação. Então, quando a gente executa um comando daquele que a gente tem feito lá no Workbench, você inicia, na verdade, uma transação, apesar de você não ter feito isso explicitamente, né? Propriedade de uma transação. A transação, ela tem que seguir esse acrônimo ACID, né? Ela tem que ser atômica, uma transação deve ser atômica, dá-se de forma completa ou é desfeita. Então, a transação, o objetivo dela é gerar uma mudança, né, de estado íntegro para o outro. Então, o objetivo é mudar de um estado para o outro. Se não consegue chegar nesse estado de destino, ele retorna para o anterior. Correção, uma transação leva o banco de um estado correto para o outro, podendo passar por pontos intermediários. Então, essa é outra característica que uma transação precisa ter. Isolamento. Pode haver várias transações ocorrendo ao mesmo tempo, a partir de processos diferentes. No entanto, elas têm que ser tratadas de maneira isolada. Então, durante uma transação, os dados que já foram parcialmente atualizados podem ser percebidos apenas pelo processo em questão, que disparou aquela transação. Então, cada transação vai ser controlada de forma isolada. E a durabilidade, que é a última característica aí. Então, uma vez concluída a transação, suas atualizações devem permanecer no banco de dados, mesmo em caso de falhas posteriores. Então, para a gente ter um SGBD confiável, né, com controle bom de transação, a gente tem que ter essas propriedades aí presentes, tá? Alguma observação importante é o que? Existe também um comando que tem que ser declarado de forma explícita.
e desfaz a transação. Então, se você está fazendo o modo explícito da transação, você tem que dizer o que acontece se não conseguir realizar a transação por completo. Então, você tem esse comando aí, rollback work, né? Então, volta ao trabalho, ao estado anterior. Transações não podem ser alinhadas, quer dizer, colocadas em sequência, apenas uma transação pode ser aberta por conexão. Tá? Transações distribuídas têm mais a ver com um banco de dados distribuído, então não é muito parte aqui do nosso tema, tá? E o controle de concorrência? O controle de concorrência é o quê? É permitir que o banco de dados seja utilizado por várias pessoas ao mesmo tempo. E é um objetivo claro, né? Então, o controle de concorrência é uma coisa importante também. Então, alguns problemas de concorrência podem acontecer no banco. Perda de atualização ocorre quando duas conexões leem a mesma linha de uma tabela e mostram na tela da aplicação de cada um dos usuários. Então, se tiver uma atualização no banco, pode acontecer isso, né? De uma pessoa ter atualizado aquela linha e a versão que você está enxergando não foi atualizada. Então, esse é um erro de controle, de concorrência. Outro problema, leitura com transação pendente. O problema surge se uma conexão tiver permissão de ler e atualizar uma mesma linha que foi atualizada por uma outra transação que ainda estiver aberta, né? Então, você tem lá duas pessoas mexendo na mesma linha da tabela, né? Então, uma atualizou e a outra também está mexendo na mesma linha, tá? Então, pode acontecer de você atualizar e a pessoa do outro lado também ainda não ter atualizado as mudanças que ele fez, né? Então, isso vai gerar um problema aí de atualização da sua tabela. Problema da análise inconsistente, situação em que temos o processo de uma conexão calculando a soma dos valores de um atributo de uma tabela, enquanto que um outro processo, ao mesmo tempo, transfere valores entre diferentes linhas desse mesmo atributo, tá? Então, são a mesma coisa, duas pessoas, né, mexendo na mesma linha, ou nas mesmas linhas da tabela, uma está atualizando uma coisa, fazendo soma de valores, derivados, etc., e aí pode acontecer isso, de um perder dados por conta do outro estar mexendo naquela linha. Então, para resolver esse problema de concorrência, os SGBDs, geralmente, eles têm um mecanismo de bloqueio, aquele mecanismo lock, né, que a gente falou aí no início da aula. Então, quando a transação A precisa garantir que uma linha que está processando não seja alterada pela transação B, a transação A cria um bloqueio na linha, que irá impedir que B altere, né? Então, você está mexendo numa linha da tabela, aquela linha vai ser bloqueada só para você poder alterar. Visualizar não tem problema, né? O problema está na alteração. Então, basicamente, existem duas estratégias para controle de concorrência, a pessimista e a otimista. A pessimista consiste o quê? Considera que se uma aplicação solicitou uma linha com a intenção de fazer uma atualização, as demais aplicações somente poderão ler a linha na versão do estado inicial, tá? Então, na estratégia pessimista, o que que acontece? Tem várias pessoas querendo mexer na mesma tabela. Então, aquelas funções de leitura só de consulta, não tem problema, né? Você vai conseguir fazer a consulta. Mas se você estiver atualizando alguma coisa, o MySQL vai precisar bloquear os outros processos, para só você poder atualizar aquela linha, tá? Então, essa é a estratégia pessimista. A otimista, ela é mais complicada de implementar, tá? Então, vai depender do banco.
Então, o que que acontece? Cada pessoa que está utilizando uma tabela ou uma linha, né, vai ter uma cópia daquela linha, né? Então, ela faz lá as alterações que tem que fazer, mas antes do SGBD gravar aquela linha no banco, ele verifica se foi feita alguma atualização, né? Se tiver sido feita alguma atualização, ele avisa isso para o usuário e relê aquela linha novamente. Então, isso garante que você não escreva, por exemplo, em cima do trabalho de outra pessoa, garante que você não leia dados desatualizados também, tá? Só que dá para perceber que ela é bem mais complicada de implementar. Então, cada banco de dados vai implementar isso aí da forma melhor. Permite, às vezes, as duas estratégias, né? Pessimista, otimista. Então, vai depender muito do banco de dados que você vai estar utilizando. Ok? Então, a gente termina aqui o capítulo 3. A aula hoje foi um pouco maior, para a gente poder terminar, mas eu já aconselho vocês a lerem, né, o capítulo lá na apostila também, porque no slide é só um resumo que a gente faz, tá? Então, lê o que tiver lá na apostila, e aí vocês podem me perguntar depois na aula, via mensagem também, se vocês tiverem alguma dúvida, ok? Então, até mais e até a próxima aula.